Olá, está começando mais um Sala da Comunidade e hoje vamos falar sobre assuntos bem importantes. Vamos falar sobre a obesidade, dietas e diabetes. Por isso, Renata Fermo foi conversar com a médica doutora Luzaneri, que é endocrinologista, para nos dar várias dicas. Vamos conferir? É com você, Renata. Pois é, Donatella, agora eu vou bater um papo com a doutora Luzaneri Cruz, endocrinologista. Doutora, acabamos de sair do mês da tireoide, mas a endocrinologia trabalha 13 outras doenças, não é isso? É isso, a endocrinologia é uma ciência que trabalha vários tipos de queixa e várias faixas etárias. Então, eu estou vivendo um momento que eu, às vezes, tenho 3, 4 gerações na mesma família que são meus pacientes. Mas, realmente, as grandes queixas são doenças relacionadas à tireoide, por isso que a gente tem maio dedicado a ela, né? E esse ano, especificamente, a gente ainda falou de gestação e tireoide, quer dizer, uma coisa mais específica, que está chegando muito para o nosso consultório agora. A gente também tem o diabetes, que é uma doença que acontece muito, e a gente também tem obesidade, que talvez seja o grande motivo da consulta médica ao endocrinologista. Se eu estou um pouquinho acima do peso, o que é considerado já obesidade? É mais de 20 quilos acima do meu peso normal? Como é que vocês fazem esse cálculo? Então, obesidade é um conceito matemático. A gente pega a altura da pessoa, né, eleva ao quadrado e depois divide o peso pela altura ao quadrado. Se essa conta dá até 25, a gente diz que o peso está normal, uma pessoa saudável. Se dá entre 25 e 30, é uma situação intermediária, chamada sobrepeso, e acima de 30 a gente considera obesidade. E a obesidade pode ser leve, moderada e grave. A obesidade grave, a gente às vezes até indica uma cirurgia que é a cirurgia bariátrica. Estatisticamente, 50% dos homens no Brasil, no último censo, estão com sobrepeso ou diabetes. Então, a metade da nossa população tem alguma doença relacionada ao peso. Ai, gente, é complicado. Eu, por exemplo, eu me acho acima do peso. Mas eu, por exemplo, eu não me acho uma pessoa obesa. Então, é mais fácil tratar quando a gente está assim, fazer uma dieta mais simples, ir lá se consultar? A gente deveria ir ao médico, pedir algum tipo de ajuda quando a gente começa a ganhar peso. É mais simples essa perda, né? Quando a gente tem obesidade grave, normalmente na esteira da obesidade vem outras doenças muito sérias. Vem o próprio diabetes, a hipertensão, alguns cânceres, as doenças do coração, as doenças do rim, doenças do fígado. Então a gente precisa começar a startar a ida ao médico, esse processo todo, que é um processo longo e para o resto da vida, quando a gente começa a ganhar os primeiros quilos. Mas tem uma cura, por exemplo, a obesidade, se ela fizer a dieta direitinho por um bom tempo, ela emagrece, ela fica curada ou isso é para sempre? Como que funciona? Então, é uma coisa interessante porque nem sempre o obeso se vê obeso. Às vezes a gente chega no consultório e fala, eu estou um pouquinho acima do peso, estou com sobrepeso. Sobrepeso é um termo que eles usam muito. E, na verdade, a pessoa está obesa. E obesidade é uma doença, tem um CID. O CID é o Código Internacional de Doença. Então, a gente tem um CID para a obesidade. E é uma doença crônica, ou seja, é uma doença que leva muito tempo para ser instalada e a gente leva muito tempo para tratar. Então, provavelmente, se a gente fizer a opção por dieta e exercício, ou dieta, exercício e medicação, ou dieta, exercício e cirurgia, vão ser modalidades que você vai ter que sustentar por uma vida inteira. Então, é um tratamento que precisa ser feito, provavelmente por muito tempo. E aí tem um pouquinho de preconceito, porque às vezes a pessoa fala assim, eu não vou tomar remédio para emagrecer. É um conceito tanto para o paciente quanto para o médico. Mas já que é uma doença crônica, vamos comparar com a obesidade, por exemplo, com a hipertensão, desculpa. Na hipertensão a gente não faz uma medicação para a vida inteira, então a gente provavelmente vai precisar, para um grande obeso, de medicação para a vida inteira. E existe uma notícia excelente no meio médico, porque as medicações eram perigosas, causavam muito efeito colateral e cada vez tem entrado mais medicações que são seguras para tratar a obesidade. Mas que tipo de medicações são essas? Elas ajudam o obeso a estimular um pouco o emagrecimento, é isso? Então, a gente tem desde substitutos para refeição, né? Shakes, existe vários estudos mostrando que isso funciona.
até medicações que agem no humor, então elas vão diminuir a compulsão alimentar, vão diminuir o apetite, e medicações também que vão tratar a taxa metabólica basal, a capacidade de queimar, vão elevar a capacidade de queimar da pessoa. Por isso que é melhor procurar um médico, viu, gente? Pra gente poder fazer tudo direitinho e dar certo, né? Porque a gente acaba, às vezes, entrando numa dieta da moda, por exemplo, low carb. Eu entro, emagreço, mas daqui a pouco eu fico desesperada para comer um pão, uma massa, acaba engordando tudo o dobro. Por isso que é melhor o acompanhamento. A gente precisa ser acompanhado, até porque precisa de acompanhamento nutricional, então vai precisar de uma orientação dietética. Muitas vezes o endocrinologista pede até ajuda para o nutricionista, trabalham em conjunto, e muitas vezes a gente precisa da ajuda do psicólogo, né? E do médico também. Então a gente fala que é uma equipe múltipla para ajudar essa pessoa. Essas dietas da moda, qual que é a mais famosa, qual que mais dá certo? Essa low carb é para qualquer um? Como que funciona, doutora? Então, a nutrição é uma ciência muito nova. Em relação à medicina, que é uma ciência milenar, eles estão começando as evidências científicas, dizer o que funciona mesmo, o que não funciona agora. Mas a gente já tem uma noção. Por exemplo, tem uma dieta chamada dieta do Mediterrâneo, que é lá naqueles países em volta do mar Mediterrâneo, é o que eles costumam comer normalmente. E é um povo muito saudável, então parece que essa é a dieta mais saudável que existe. Tem umas derivações dela, que por exemplo a low carb, tem o jejum intermitente, são modalidades que podem ser aplicadas, mas precisam ser muito bem orientadas e a pessoa precisa ter um perfil. Por exemplo, eu jamais faria jejum intermitente, eu jamais faria low carb, mas tem gente que fala, você topa fazer, você consegue, e a pessoa consegue sustentar esse tipo de dieta. Então, ela não pode fazer por conta própria e ela tem que ter um perfil para dieta. Gente, eu, por exemplo, não sirvo para fazer essa low carb também, nem... eu fico desesperada só de pensar. Doutora, o que é essa Mediterrâneo? O que come, o que não come? Como que ela é? Me explica, porque eu fiquei curiosa. Então, a dieta do Mediterrâneo é a maneira que esses povos do Mediterrâneo comem. Como que eles comem? Eles comem muito fruto do mar e peixe, muita gordura boa, então castanhas, né? Tomam vinho, não tomam refrigerante jamais, eles nem sabem o que é isso lá. Comem pouco carboidrato, e o carboidrato que eles comem é um carboidrato complexo, né, que a gente fala que são os integrais, e fazem tudo da maneira mais natural possível. Por exemplo, a gente não consegue oferecer para um turco um sorvete, eles não têm hábito disso, um refrigerante, um doce. Os doces são naturais, são doces das frutas. Então é uma dieta muito próxima ao que essa população come. Então, viu, gente? Eu sou louca por doce, eu adoro massa, eu ficaria desesperada com todas essas dietas, mas... eu indo na endocrinologista, ela pode enquadrar tudo isso, botar um pouquinho de cada coisa para dar certo e eu conseguir emagrecer sem passar essas necessidades que eu fico, não é, doutora? Ou não? Pode. A dieta, todo o tratamento tem que ser para o indivíduo, aquele indivíduo como ser único. Então a gente tem que selecionar a medicação, selecionar a dieta, tudo voltado para o perfil daquele paciente. Por isso que a gente faz uma entrevistinha longa e mesmo assim a gente tem umas falhas. Imagina se a gente não entrevistar, não for a fundo nesse perfil, né? Obrigada. E Donatella tá aí, doutora Luzaneri Cruz, conversando com a gente sobre dieta, sobre os tratamentos que a endocrinologia faz aí pra gente ficar sempre saudável. Lembrando, então, quer fazer dieta, quer emagrecer, vá ao endocrinologista, não é isso, doutora? Isso. Muita responsabilidade nesse momento e é uma coisa para a vida inteira. Bom, eu quero agradecer ao meu patrocinador, Espaço Penha Raiz, pela make, pelo meu cabelo, que hoje está perfeito, cada dia mais lindo. O Sala da Comunidade vai ficando por aqui. Eu espero vocês no próximo, aqui na telinha da TV Ambiental. Beijo e uma boa semana.